Graça e paz, igreja, um bom domingo a todos. Sejam muito bem-vindos virtualmente aqui na casa do Senhor. Que o seu domingo possa ser abençoado, que o Senhor Jesus possa se fazer presente na sua vida neste culto, que você possa oferecer ao Senhor o seu melhor neste momento. Separe este momento para estar ligado a Deus, para ouvir da sua palavra, cantar louvores, que você possa ir na sua casa junto com a gente, estar louvando ao Senhor. Amém? Abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor Pra sempre, cantarei teu amor. pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Pra sempre, Cantarei teu amor pra sempre, Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor Pra sempre, Cantarei teu amor pra sempre, Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, estar na Tua presença, Senhor, para te louvar, te engrandecer e te agradecer pelas Tuas bênçãos, ó Pai, pela Tua proteção, pela Tua provisão, mesmo em tempos tão difíceis, Senhor. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada dia, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E não existe nada melhor do que ser amigo desse Deus maravilhoso que nos chama de filho e nos dá a oportunidade de também ser chamado de amigos de Deus. Vamos louvar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que
e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Eu passo a palavra agora ao pastor Helder, que estará trazendo a mensagem nesta manhã. Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Que alegria chegarmos aqui no último domingo do ano. Você pensou que não ia chegar, né? Falei, puxa vida, parece que está tão difícil de completar esse ano e nós chegamos ao final do ano. E qual é o sentimento do seu coração? Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? Ou talvez você tenha carregado tristezas, mágoas no seu coração? Deus tem chamado a atenção para que nós possamos compartilhar alguns textos da palavra de Deus, especialmente do livro de Salmos, para que sirvam de reflexão à nossa vida de relacionamento com o nosso Deus. Penso que nós ainda não aprendemos a adorar ao Senhor como Ele merece ser adorado. É um dos salmos. Todos os salmos são lindos e uma das coisas que eu acho interessante, todo pregador, quando vai falar de um texto, ele fala, esse texto é muito interessante. Na verdade, a Bíblia toda é muito importante. Esse salmo é um dos mais clássicos aí do saltério. Salmo de número 103. Salmo de número 103, eu quero ler apenas os 5 primeiros versículos para servir de base para a nossa reflexão nesta manhã. Diz assim, ó minha alma, bendize ao Senhor e todo o meu ser bendiga o seu santo monte, seu santo nome, perdão. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem resgata da cova a tua vida, é quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Que Deus possa falar no nosso coração através desse texto. Quero levar você a orar mais uma vez. Pai querido, aqui está a leitura da Tua palavra e nós queremos tão somente que o Teu Santo Espírito interprete segundo a necessidade de cada um dos nossos corações. Pai, que a leitura da Tua palavra simplesmente venha desafiar cada um de nós a manter um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor, porque o benefício é nosso mesmo. Prepara os nossos corações, que estejamos atentos ao desafio da Tua palavra nessa manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu comecei a estudar um pouquinho desse salmo e eu descobri que esse salmo traz a ideia de alguém que passou por uma grande tribulação, um grande problema, talvez até uma enfermidade. E depois, quando ele
passa por todas essas coisas, ele escreve. Parece que esse salmo, alguns dizem que de fato foi Davi, mas a métrica, a forma de escrever é um pouquinho diferente do traçado de Davi, mas nós vamos entender que foi Davi. Mas a ideia é que ele explode de alegria, de gratidão, adorando o nome do Senhor, porque ele passou por um tempo difícil, a qual ele mesmo diz em outro salmo, pelo vale da sombra da morte. E o que eu quero desafiar a você é pensar dessa mesma maneira nesse final de ano, último domingo do ano. Como que foi todo esse ano? Quando nós olhamos para trás, com tudo o que aconteceu, é bem provável que você tenha perdido alguém muito querido. E isso vai tocar no seu coração agora quando você sentar com a sua família para rever tudo aquilo que aconteceu nesse ano. Qual é o sentimento do nosso coração? Reclamar com Deus algumas coisas que têm acontecido ou especialmente adorar o nome do nosso Deus? Eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta para nós pensarmos um pouquinho nesse salmo. A ideia aqui desse salmista, desse salmo, é de alguém que passou por uma grande dificuldade e celebra e adora o nome de Deus. É uma gratidão maravilhosa, brilha em cada linha deste salmo. Se nós pararmos a cada palavra para analisar e descobrir aquilo que está no coração do salmista, nós vamos louvar ao nosso Deus como Criador, como Salvador, como Pai, como sustentador de todas as coisas, um Deus misericordioso, poderoso. Queridos, o Salmo começa a dizer, e eu busquei algumas versões, permita-me ler algumas dessas versões para os irmãos. Na revista atualizada diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Na versão da NVI diz, bendize o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Na nova versão da linguagem de hoje, diz o seguinte, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve ao santo Deus com todas as minhas forças. A palavra que nós encontramos pelo menos 3 vezes, 2 vezes nesse verso, mais uma vez no verso 2, é bendizer. Bendizer é mais do que louvar, bendizer é falar bem, é falar algo com amor, é falar algo com gratidão, é expressar com o nosso coração aquele que merece todo o nosso louvor. Primeiro o salmista chama atenção e conclama para que a nossa alma adore ao Senhor. Nós já estudamos alguns domingos atrás sobre o ser, todo o meu ser deve adorar ao Senhor, mas agora a expressão é todo o meu ser e toda a minha alma deve adorar ao Senhor. E a palavra alma vem do termo latim anima, refere-se ao princípio que dá movimento a tudo aquilo que é vivo, aquilo que é animado, aquilo que se faz mover. Ânima deriva diversas palavras, até mesmo como animal, mesmo que ele não tenha uma razão, mas ele tem movimento. A minha alma, talvez a parte mais importante da nossa vida, porque a alma é imortal. Aquilo que mais nós damos valor deve nos animar. O nosso íntimo, o nosso sentimento, tudo que há em mim, seja o meu intelecto, seja a minha razão, mas também com o meu próprio corpo, que toda a minha vida adore, exalte ao Senhor. Queridos, eu tenho lido esses salmos e eu tenho pensado quão pouco nós temos de fato adorado o nome do nosso Deus. É muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil discutir questões, mas quando nós lemos aqui o salmista, nós vimos que a nossa vida, apesar de todo o ano que nós passamos com tantas lutas, deve glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. O salmista no verso 2, ele repete esta mesma ideia. Ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Na NVI diz: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas ações. Interessante aqui, o salmista diz aqui para nós não esquecermos. Será que nós esquecemos? Uma das coisas interessantes é que algumas pessoas, quando colocam seus pedidos de oração, escrevem num caderno. Isso é muito interessante, essa dinâmica, para que quando nós pegarmos aquele caderno, possamos ver tanto quantas coisas Deus já fez. O hino diz: conta as bênçãos. Na verdade, meus irmãos, a tendência nossa é de esquecer aquilo que Deus tem nos dado. Com frequência, as bênçãos recebidas de Deus nós esquecemos e temos a impressão de que Ele tem obrigação de nos dar. Nós já estamos acostumados com algumas coisas tão naturais que nós não percebemos a importância daquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Você consegue parar para enumerar? Você consegue parar no final deste ano e colocar num papel e começar a escrever as bênçãos em todos os sentidos daquilo que Deus fez na sua vida? E você vai descobrir que muitas delas você ainda não agradeceu ao Senhor. Se nós olharmos para as coisas essenciais, a primeira coisa que vem à minha mente é o ar que nós respiramos, o ar que foi tão comentado durante este ano. Algumas pessoas precisaram ficar num respirador automático porque não tinham ar nos seus pulmões. Queridos, você pode imaginar o que é isso? Pessoas internadas, alguns disseram que viravam de peito para baixo para tentar melhor dar espaço para o pulmão. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é procurar o ar e não encontrá-lo. Se Deus simplesmente tirasse o ar, pouquinho tempo, muitos de nós poderíamos morrer. Mas quantas vezes nós temos agradecido ao Senhor pelo ar, algo tão essencial, tão natural, mas que nós não valorizamos o nome do nosso Deus. Coisas essenciais como a própria vida. A nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. E nós precisamos aprender a adorar ao Senhor e agradecer que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E se temos vida, e se estamos terminando este ano, quando nós ouvimos tantas pessoas que perderam o fôlego de vida, nós devemos adorar o nome do nosso Deus mesmo nesse tempo. Nosso sustento é uma das coisas interessantes de que quando chega o final do ano a gente arranja dinheiro de algum jeito para sair um panetone, para sair uma carninha, de algum jeito todo mundo, nem que seja rabanada, mas a gente vai fazer alguma coisa. Será que a gente tem conseguido entender como Deus tem nos sustentado, como Ele tem nos alimentado? Quando Jesus menciona em Mateus capítulo 6 sobre coisas elementares na vida, Ele vai falar sobre a vestimenta. E Deus tem nos dado uma roupa, Deus tem suprido para nós coisas essenciais. Mas quando chega no final do ano, nós queremos ganhar o presente do amigo secreto, aquele par de sapato que tanto almejamos, aquela roupa que tanto almejamos. Será que somos gratos ao Senhor porque isso é simplesmente matéria? Às vezes lutamos tanto para realizar um sonho de algo que é tão natural. Quanto é que nós temos adorado ao Senhor? Quanto é que somos gratos ao Senhor? Quanto é que temos adorado o nome do Senhor? Coisas espirituais, essenciais. Há algo que todo aquele que conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo vive, é paz.
Esse é um tempo que nós precisamos celebrar, o tempo de paz. Quando nós temos tantas informações adversas do nosso futuro, de como que vai ser, de tantas coisas da ciência, de tanta coisa da política, a nossa paz invade o nosso coração, não pelas circunstâncias, mas porque Deus nos dá essa paz. Será que temos aprendido a bendizer o nome do Senhor com a paz que Ele invade o nosso coração? O crente no Senhor Jesus Cristo pode viver um tempo de alegria, independente da situação que nós temos vivido, louvando, glorificando o nome do Senhor, pois é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. A própria proteção de Deus. Nós temos visto tanta violência, tantas pessoas sendo assaltadas, tantas pessoas mortes da maior novidade durante esse ano, pessoas que morreram de alguma coisa, até uma caixa d'água caiu aqui na cidade, que cada coisa doida. Você já agradeceu ao Senhor porque você está vivo? Você tem adorado o nome do Senhor porque Ele tem permitido viver mais um dia? E a gente pode relacionar coisas materiais, a casa, os bens, a profissão. Você já louvou o Senhor o emprego que você tem? Você já louvou o Senhor pela profissão que Ele tem dado para você? E tantas outras, e eu posso passar a manhã toda, o dia todo. E nós precisamos aprender a fazer essa lista, ser gratos ao Senhor por tudo e não esquecer de nada. Será que temos essa cultura? Quando nós nos reunimos para orar e às vezes a gente pergunta, alguém tem algum pedido de oração? E algumas pessoas falam, não aconteceu nada, não tenho pedido. Não, não é coisas ruins. Pedido de oração é pedido de gratidão. E às vezes nós não paramos para pensar em quanto que Deus tem feito nas nossas vidas. Verso 3, ele começa então a destacar algumas coisas. E ele diz o seguinte, é esse Senhor, é esse Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. Alguma versão, a revista e atualizada diz, é Ele que perdoa todas as iniquidades. Na NVI diz, é Ele que perdoa todos os seus pecados. Na linguagem de hoje, o Senhor perdoa todos os meus pecados. Você já parou para pensar na importância dessa expressão? Não há pecado confessado que Deus não venha nos perdoar. Quanto que nós devemos louvar o nome do nosso Deus? Essa é uma história maravilhosa. O retorno à harmonia da nossa alma em relação ao nosso Deus. Quando nós podemos confessar os nossos pecados e encontrar em Deus o perdão para as nossas vidas. É sentir de novo a alegria da nossa salvação. A alegria da companhia de Deus. A maior dificuldade do pecado, meus irmãos, é que nós começamos a pensar em nós mesmos e esquecemos da importância do relacionamento com Deus. A sua alma tem bendito o nome do Senhor, porque os seus pecados são perdoados. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão, perguntar para você. Será que tem algum pecado que você tem guardado no seu coração que precisa de perdão? Algo que aconteceu durante esse ano, talvez um entrave com alguém que te feriu. Queridos, nós temos que louvar ao Senhor que o nosso Deus nos perdoa de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer iniquidade. É isso que diz o texto, e nós louvamos a Deus porque essa é uma realidade. Mas a pergunta que eu faço, existe alguma coisa guardada no seu coração? Não despreze o amor de Deus. Pelo contrário, aproveite esse tempo de final de ano e acerte a sua vida com o Senhor. Confesse o seu pecado, limpe o seu coração.
O salmista continua dizendo, ainda no verso 3, ele diz, é Ele quem perdoa todas as iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Queridos, quando nós pensamos que Deus é quem sara as nossas enfermidades, Deus é que sara as nossas marcas, as nossas cicatrizes, as nossas feridas. É algo para adorar o nome do Senhor, mas nós precisamos, como alguns dizem, tomar posse dessa verdade. Talvez nós tenhamos alguém que ainda está com a ferida aberta de alguma desilusão durante esse ano. Talvez alguém esteja com a ferida aberta de um luto, da perda de alguém querido este ano. E nós precisamos compreender, não apenas falar da boca para fora, que Deus, Ele pode nos curar. Não existe mais ninguém que pode fazer isso. Ele sara as nossas doenças, Ele sara as nossas enfermidades. Parece que esta ideia é que nós encontramos do salmista, alguém que estava enfermo, mas encontrou o refúgio da presença do Senhor. Talvez você precisa deixar ser curado pelo poder de Deus. Eu não sei como você termina este ano. Talvez com algumas amarguras no coração. Talvez você falou alguma coisa ou ouviu alguma coisa que entristeceu o seu coração. Deus está pronto para limpar esta ferida. Deus está pronto para limpar esta enfermidade. Se porventura o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, que tem alguma coisa que tem machucado a sua vida, o seu coração, peça para que Ele venha curar. Há mais um verbo que nós encontramos, verso 4, ele diz, é Ele quem resgata da cova a tua vida. É interessante essa expressão. É aquele que preserva a sua vida, é aquele que redime, é aquele que livra, é aquele que vai. Quando você está próximo à sepultura, uma expressão diz, resgata a vida da sua sepultura. É alguém que estava pronto para morrer, mas Deus restaurou a sua vida. Tem pelo menos 3 sentidos esta expressão. A primeira grande verdade é que Deus cura todas as nossas enfermidades, em especial físicas. De fato, Ele nos cura. Nós vivemos tantos testemunhos de pessoas que foram curadas. Você já parou para perceber porque muitas pessoas valorizam muito mais as mortes que ocorreram do que, de fato, as pessoas que foram curadas? Por que que nós não valorizamos isso? O outro sentido é que a ideia de Davi aqui parece se referir também à certeza da salvação. Ou seja, sabendo que é Deus que vai cuidar da nossa vida e Ele vai nos proteger, mesmo no momento de tribulação. Mas há um sentido tão interessante que diz assim, que a morte só chegará a nós se Deus permitir. Essa é a ideia do salmista. Nós só vamos morrer quando Deus assim quiser. Você consegue compreender isto? Isso deve trazer paz ao nosso coração. Nós temos questionado durante todo o ano isso que aconteceu, tantas pessoas morrendo, e a morte e o medo da enfermidade começa a abalar a nossa fé. E este salmista expressa com todo o seu coração que nós devemos dedicar a nossa alma e adorar ao Senhor porque Ele nos preserva a vida. Há uma outra frase interessante, no verso 4 ainda, e ele diz assim, é Ele quem coroa de amor
e de misericórdia. Você já parou para pensar o que é essa expressão? Eu quero convidar você para assistir um videozinho, um vídeo que ficou muito comum nas nossas redes sociais. E você vai verificar se isso, o que é coroa. Queridos, você já deve ter visto durante este ano vários desses vídeos de pessoas que venceram a Covid. E quando saíram do hospital, foi uma grande festa, foi uma grande celebração. E a ideia do salmista nada mais é do que colocar uma coroa, colocar aquele louros da vitória na sua cabeça, porque você venceu, você ganhou a luta, você passou por toda a dificuldade, mas você é um vencedor. É esta a ideia. Mas quando nós estudamos sobre essa realidade, nós vamos descobrir que, na verdade, é Deus que nos coroa. Ele diz o texto aqui, com amor e com misericórdia. Na verdade, quem merece todo louvor, toda a glória é o Senhor. Essas pessoas que estão sendo celebradas, que todo mundo tem batido palma porque ela venceu, ela teve força de vontade, ótimo. Mas quem manifestou o poder da vida nessas pessoas foi Deus. E o salmista vai dizer isso, de que ele nos coroa, ele nos celebra junto conosco a vitória que ele mesmo lutou por nós. Irmãos, que preciosidade nós encontramos na palavra de Deus, algo tão precioso. Será que nós temos louvado o nome do Senhor realmente como ele merece? O verso 5 termina dizendo o seguinte: é Ele quem supre de todo bem. Ou seja, devemos louvar a Deus pela sua providência. Algumas versões dizem: é aquele que farta a tua boca de bens, que enche de bens a tua existência. E alguém diz assim, até a comparação com a continuidade do versículo, aquele que farta de bens a tua velhice. Ou seja, é o Deus que te supre, que tudo provém de Deus. Nós devemos louvar ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós todos os momentos da nossa vida. E Ele vai dizer, mesmo quando nós já temos uma idade avançada, que precisamos de mais carinho, que precisamos de mais cuidado, Deus está cuidando de cada um de nós. Mas a continuidade do versículo, o salmista diz, mas é Ele também que renova a nossa força, da mesma maneira que a juventude, assim como a da águia. Irmãos, uma das coisas mais interessantes é que a nossa confiança deve estar no Senhor e não nas circunstâncias. E nós devemos ser renovados por esse poder, confiando no Senhor. Quando eu começo a ler esse texto, e eu quero observar novamente todas essas ações de Deus para com a nossa vida, verso 3 diz, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, é Ele que redime, que resgata até mesmo da cova a tua vida, é aquele que te coroa, que te elogia, que celebra com você as tuas vitórias, sendo Ele mesmo que lutou por você. É aquele que supre todas as suas necessidades e renova a cada dia a nossa vida. Quero trazer essa reflexão para que você pense, qual é, de fato, a nossa
disposição de adorar ao Senhor? Será que de fato temos sido gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito? Normalmente, quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós temos a tendência de ficar mimados. Sabe o que é o mimado? É aquele que quer chamar a atenção. Ah, pastor, mas e na igreja? Ah, adorar o nome do Senhor? O Senhor não sabe da minha situação. Eu estou passando por essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade. Irmão, para com isso. Será que nós temos olhado verdadeiramente para um Deus que cuida de nós, que tem todas essas ações? Nós temos encontrado muitos crentes mimados, mimados até para com a igreja. Ah, a igreja não lembrou de mim no meu aniversário, a igreja não fez isso. Irmãos, para com isso. O nosso louvor, a nossa adoração deve ser a Deus, e Deus não esquece de nós. Cuida de nós todos os tempos. Eu quero desafiar a você, talvez uma tarefinha de casa. Esta última semana do ano, pega uma folha de papel e comece a escrever tudo aquilo que você pode agradecer a Deus. Compartilhe na sua família, compartilhe com seus amigos. Escreva todas as coisas que você vai lembrar de bom que aconteceu durante esse ano. Nós temos a tendência de valorizar as coisas terríveis, mas esquecemos da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Esse salmo continua falando do amor de Deus para conosco. A minha oração é que nós possamos terminar esse ano de muitas incertezas, de muitas lutas, de muito luto, mas que nós possamos terminar esse ano confiando de que Deus está no controle das nossas vidas. Assim como o salmista coloca na sua pessoa, eu vou bendizer o nome do Senhor. Faça isso no final deste ano. Bendiga o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem nos feito. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos mais este domingo, o último do ano, de adorar o Teu nome, de ler a Tua palavra, encontrar lições preciosas da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a ser gratos, nos ensina, Senhor, a adorar o Teu nome, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. Muito obrigado, porque durante todo este ano o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós. Alguns talvez foram até o vale da sombra da morte, mas o Senhor nos restaurou. Nós não precisamos chegar ao vale da sombra da morte para poder ser grato ao Senhor, mas que possamos aprender a agradecer a Deus por tudo que temos. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como no manto, e são as cortinas da Tua morada.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso.